Após um período de tempo, esperaríamos que de fato o zircônio mais próximo da superfície, a 1140 metros, ainda possuísse o maior volume de hélio em si. O outro, que se encontrava na maior profundidade, com a temperatura mais alta, teria agora a menor quantidade de hélio, bem pequena. Este último quadro demonstra os verdadeiros resultados da experiência, que não encontramos hélio nos zircônios que se encontravam nas maiores profundidades. Nós encontramos algum nas primeiras 3 profundidades, até 197 centígrados. Vamos parar um instante e ver se entendemos o que estaria acontecendo. O hélio estava sendo gerado à medida que o urânio se decompunha nos zircônios. Então, a quantidade de hélio nesses zircônios em diversas profundidades nos diz algo a respeito do tempo em que os granitos existem a essa temperatura em particular. O resultado físico real da experiência é apresentado no próximo quadro. Eles só serão significativos se fizermos uma comparação entre o que esperávamos encontrar se de fato a Terra tivesse 4 bilhões e meio de anos. Pelo que vimos anteriormente, a quantidade esperada de hélio, se a Terra tivesse 4 bilhões e meio de anos, seria somente uma quantidade pequena. O que temos aqui é uma estimativa, uma aproximação. Há tantas variáveis relacionadas a algo que supostamente tem uma idade tão antiga que não podemos ser muito precisos. Nós, no entanto, sabemos que deveria haver uma pequena quantidade, porque o hélio, um elemento que se decompõe do urânio, escapa com muita velocidade à medida que a temperatura aumenta. Porém, o que realmente encontramos nas experiências foi hélio nos zircônios diminuindo, porém ainda presente a uma temperatura de 197 graus centígrados. A forma com que as evidências científicas nos levaram ao desmoronamento das eras geológicas evolutivas. Existe uma tabela de tempo de criação de uma Terra jovem. As idades radiométricas dos granitos se estendendo de 80 milhões até 4 bilhões de anos. Não é válida. Esses granitos, de Yosemite até as pedras base do Grand Canyon, até o Japão, até a Índia, aos granitos da Europa, Rússia e Canadá, são todos produtos de uma criação simultânea. Nós não provamos que a Terra tenha 6 mil anos de idade. Porém, encontramos evidências que são consistentes com uma idade de 6 mil anos para a Terra. E demonstramos que uma idade de vários bilhões de anos para a Terra seria cientificamente incorreta. Apresentamos apenas uma breve visão das várias linhas de evidências científicas que apontam para a verdade e a precisão do relato bíblico sobre a recente criação da Terra e o grande dilúvio. Por mais breve que tenha sido essa nossa visão, a conclusão é certa. Os vestígios radioativos em madeiras carbonizadas contestam a escala de eras geológicas a respeito da vida na Terra, que decresce de centenas de milhões de anos para apenas milhares. A ocorrência do grande dilúvio universal explica o veloz acúmulo de vegetação responsável pelas vastas reservas de carvão e de petróleo da Terra. A idade jovem do carvão e sua formação rápida em laboratório, assim como o petróleo que se forma agora na bacia de Guayamos, na costa californiana, se encaixam apenas numa idade jovem e não antiga para a Terra. Os dinossauros são fósseis enterrados em massa em cemitérios e suas pegadas no carvão são uma lembrança muda das inúteis tentativas de tais criaturas para escapar das águas emergentes de um dilúvio universal. O excesso de hélio em granitos profundos fornece evidências concretas de que as rochas da crosta terrestre são jovens e, consequentemente, perturba de forma poderosa os conceitos de uma Terra que se desenvolve desde a antiguidade. E, finalmente, as impressões digitais da criação, também encontradas nos granitos, as mesmas rochas que a Bíblia menciona como sendo as rochas das fundações da Terra, confirmam que todas essas rochas são produto da mesma criação. Esse fato invalida a premissa básica do evolucionismo a respeito da decomposição radioativa uniforme e faz desmoronar toda a estrutura de eras evolutivas. Necessitamos concluir, portanto, que a idade de 4 bilhões e 500 milhões de anos para a Terra, atribuída pelos evolucionistas, não passa de ficção científica. Antes de vislumbrarmos essas evidências, talvez poucos acreditassem que os monolitos de granito de Yosemite fizessem parte da origem da Terra há cerca de 6 mil anos.
Isso é até compreensível, em virtude de vivermos num mundo secular dominado pela crença de que a ciência apoia a visão evolucionista de uma Terra antiga. Porém, agora que as provas a favor do criacionismo de uma Terra jovem expuseram o erro fundamental do evolucionismo, nos damos conta de que sempre houve uma ponte ligando a ciência com a criação bíblica. Por que não reconhecemos isso antes? Parece que ficamos ofuscados pela ideia de que poderíamos explicar toda a história da Terra através das leis naturais que atualmente vivenciamos. Esquecemos que os poderes criativos infinitos de Deus estão muito além da nossa limitada compreensão do universo e das leis que o governam. Portanto, as coisas que se encaixavam ao evolucionismo foram enfatizadas de tal forma que parecia que a lei natural realmente explicava tudo. As coisas difíceis que não podiam ser explicadas eram colocadas de lado. Tínhamos a tendência de esquecê-las, esperando que algum dia pudessem ser resolvidas. O que deixamos de admitir para nós mesmos é que muitas dessas coisas difíceis eram, na verdade, impossíveis de serem explicadas dentro do arcabouço da evolução. E que, na verdade, eram evidências, quer para a criação ou para um dilúvio universal. As evidências apresentadas nos dão motivos para repensar nossas crenças em origens baseadas em dados científicos válidos. Claramente, o sistema de crenças que abraça todos os fatos científicos que apresentamos é o registro da criação fornecido em Gênesis e repetido por Moisés em Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Assista também o vídeo As Impressões Digitais da Criação, onde são apresentadas provas científicas de que a Terra foi criada em um curto período de tempo, refutando a teoria de que a Terra tenha sido formada ao longo de bilhões de anos, através de eras evolutivas.